cherry blossom. I've gone down to old rock bottom. Então, uma dúvida que é muito comum nas academias é sobre quantas vezes eu devo treinar o mesmo grupo muscular durante a semana. Ou seja, qual seria a frequência semanal ideal para cada grupo muscular? A verdade é que essa resposta ela vai depender de diferentes fatores, como, por exemplo, se é um indivíduo iniciante, um indivíduo intermediário ou um indivíduo avançado. Qual é a disponibilidade desse praticante durante a semana? Ou seja, quantas vezes esse praticante ele pode treinar por semana? Qual é a disponibilidade desse aluno? Mas, recentemente, foi publicada uma meta-análise que observou a frequência semanal nos ganhos de força muscular. O que eles observaram foi o seguinte, que aparentemente uma maior frequência por semana é interessante para você aumentar a sua força muscular. Então, por exemplo, se você treinar ou estimular o seu grupo muscular de 2 a 3 vezes por semana, aparentemente seus aumentos de força são maiores quando comparado, por exemplo, com frequências menores. Porém, eles não conseguiram identificar se é realmente a frequência de treinamento, ou seja, quantas vezes você treina esse grupo muscular por semana, ou se foi o volume. Por quê que eles não conseguiram identificar? Porque quando você realiza mais treinos por semana, ou seja, quando você tem uma maior frequência, você estimula esse músculo 2, 3 vezes por semana, teoricamente você também aumenta o volume de treinamento durante a semana. E aí quando você equaliza esse volume, ou seja, quando você realiza, por exemplo, esse exemplo aqui de baixo, quando você realiza 10 séries, por exemplo, do supino, de 10 repetições na segunda-feira, ou quando você fraciona esse supino de 5 de 10 na segunda e 5 de 10 na quinta-feira, que nos dois exemplos você realizou 10 séries, aparentemente o aumento de força é idêntico para os dois exemplos. Então, o volume equalizado parece que gera aumento de forças semelhantes, tanto se você realizar 10 séries na segunda-feira ou fracionar 5 e 5, aparentemente o volume equalizado gera aumentos de forças semelhantes. Então, eles não conseguiram identificar se é uma frequência superior por semana ou se é o volume equalizado que gera aumentos de forças semelhantes. Mas, quando a gente pensa nos nossos clientes, nas necessidades específicas desses clientes, nós devemos pensar sobre as questões que eu descrevi antes. Se é um indivíduo iniciante, se é um indivíduo avançado, que precisa de um estímulo muito maior, de uma frequência de treinamento maior, que ele já está mais adaptado, já está mais apto, já tem um nível de condicionamento físico maior e superior ao indivíduo iniciante. Frequência semanal, quantas vezes essa pessoa ela tem disponibilidade para estar na academia, né? Qual é a disponibilidade de tempo desse aluno. Então, são várias questões que nós devemos pensar. Porém, por essa meta-análise, aparentemente, ou uma frequência maior influencia na força muscular, ou um volume superior durante a semana vai gerar aumentos de forças superiores. E aí a gente pode pensar nessas distribuições, ou realizar um volume maior por sessão, ou dividir esse volume durante a semana. E aí a gente vai pensar no nosso aluno e nas necessidades específicas de cada aluno.